Nesta altura, a quinta etapa tem ainda qualquer coisa como 40 km, talvez nem tanto pela frente. E nesta fase temos o Afonso Eulálio ainda com a Arrieta na frente. Nota-se que o pelotão está a aproximar-se daquele grupo intermédio. Porquê? Porque, entretanto, Giulio Ciccone foi para a frente do grupo e está a tentar tirar terreno à frente da corrida. Portanto, Ciccone está preocupado com a camisola rosa. Já entendeu que pode perdê-la para o Afonso Eulálio, era aquilo de que falávamos imediatamente antes de termos ido para o intervalo. E cá está, Ciccone a mexer com a corrida. Vem muita gente atrás de Ciccone. Vamos ver até que ponto é que não há outras equipas aqui ainda neste lote que acreditam na possibilidade de virem a lutar pela vitória na etapa, que venham a entrar ainda no auxílio de Giulio Ciccone para chegarem à frente e eventualmente lutarem pela vitória. Lá está na etapa e já agora, e o Ciccone com isso, evitar perder a camisola rosa. Isto é a prova que o próprio Ciccone a fazer isto é a prova que lá está, a dificuldade às vezes da equipa da Ilha Sueca, e eu acho que é uma equipa que vai ter as mesmas dificuldades na Volta à França, porque é uma equipa que tem as suas vantagens, desvantagens, e desvantagem é que há dupla liderança, para a classificação geral e outro para o sprinter. O mesmo vai acontecer com Ayuso e com Schialmose na Volta à França, porque eles vão liderar os dois do que diz respeito à classificação geral, mas em paralelo eles vão ter Pedersen. E acontece o mesmo então com Jonathan Milan, Derek G e Ciccone nesta Volta à Itália. Vocês têm ideia de alguma equipa que, tendo este tipo de dupla liderança, um ciclista para a geral, outro para as etapas, tenha conquistado uma grande volta na geral? Eu não me lembro assim de nenhuma que tenha este tipo de gestão. Cavendish Froome. Sim, mas acho que nesse ano Cavendish só ganha uma etapa. E Cavendish, acho que era, talvez tenha Bernard Eisel com ele. Era quase toda uma equipa só de treinadores. Não eram 3 ou 4. Não. Porque neste caso Milan tem pelo menos 3 para ele. Sim. Hoje em dia é cada vez mais raro. Mas tenho a ideia que nesse ano o Cavendish tem dos piores anos até, só ganha uma etapa na Volta à França. Tenho ideia, estou a falar de cor, não tenho certeza. Eu acho que ele nesse ano até era correr com a camisola campeão do mundo. Talvez tivesse Bossanagan. Também era um corredor que tanto estava na montanha como conseguia fazer a preparação de sprints. Mas era uma equipa mesmo focada só para a classificação geral. Mas a verdade é que no Tour eles vão ter o mesmo problema. Estará Ayuso, estará Schialmose, mas está Mads Pedersen. Não é? Mads Pedersen vai ter outra vez 2, 3 corredores com ele e volta a haver o mesmo problema. Olha, foi em 2012 e até ganhou 3 etapas, portanto começa já aqui a primeira incorreção. E depois quem ganhou foi o Bradley Wiggins, secundado pelo Christopher Froome. Foi aquele famoso ano, lembram-se todos, do Froome olhar para trás para o Wiggins na planche da Belfi e dizer: então vens ou como é que é? Marcámos encontro lá em cima, fico lá à tua espera. Foi quase que uma anedota, uma provocação de Christopher Froome. Sim, mas é mesmo assim, é super raro. Portanto, e estamos a falar talvez do melhor sprinter da história. Portanto, mas é muito raro hoje em dia isto acontecer, de facto, esta dupla liderança sprinter e voltista. Estava aqui a pensar outra situação assim, bom, não é puro sprinter, mas também um corredor rápido, quando estava na mesma equipa Contador e Sagan. Sim. Sim, mas já está desde os últimos anos, acontece menos vezes. A margem de Afonso Eulálio continua a ser na casa dos 2 minutos e 15. O Afonso sente que não pode estar à espera do Arrieta, até porque o Narvaez já não está no grupo de trás, Narvaez já está no pelotão, descolou do grupo seguidor. Ali do 2015 tem a ver com o Giulio Ciccone, como é evidente, na geral virtual. Paulo, podemos falar um pouco rapidamente, porque temos uma chuva de mensagem agora acerca da Afonso Eulálio, como podem imaginar. Não é propriamente conhecido toda a gente. Afonso Eulálio não tem o estatuto de estrela, por assim dizer, não? Tem 24 anos, é da Figueira da Foz. Paulo, a sua carreira, gostava mais que tu nos falasses da sua carreira antes
de mudar para a equipa da Bahrein. Paulo e Zé, como é evidente, conhecem bem ambos a carreira de Afonso Eulálio. Faz favor. O Zé já teve o Afonso em Portugal como adversário dele na estrada, particularmente aquela jornada magnífica do Afonso na Serra da Estrela, na volta a Portugal. Foi aí que já vinha a dar nas vistas e sobre o radar de gente ligada ao ciclismo internacional, e aquele dia eu acho que foi muito marcante. Mas é um ciclista, como eu digo, já vinha a ser, eu pelo menos já olhava para o Afonso desde a categoria de sub-23 logo ao primeiro ano como um ciclista que, quando estava na equipa do Joaquim Andrade, ia ser desenvolvido na equipa do Feirense, eu via que tinha ali claramente um ciclista com muito valor, e acabou depois de transferir-se uma temporada para a equipa da Glass Drive, e dali saiu novamente para a equipa do Joaquim Andrade, e lá esteve até a sair para a Bahrein na época passada. É um ciclista que sempre subiu muito bem, foi aí que deu sempre as suas boas indicações, um ciclista com uma boa ponta final em grupos restritos, e portanto aquilo que ele está aqui a fazer é só a demonstração de um ciclista que tem tudo para brilhar ao mais alto nível dentro do World Tour, e como sempre muitas vezes já referi, teve uma adaptação, na minha opinião, perfeita, foi bem acolhido dentro da Bahrein, que ele sente que é uma família. Tiberi e Caruso são dois líderes que a equipa tem, mas que acompanham muito os passos do próprio Eulálio, e o Zé também já fez essa referência durante esta volta à Itália, que o Afonso logo muito cedo no ano passado começou a fazer estágios com os seus principais ciclistas, e isso é uma boa indicação dentro da equipa, e ele está a agarrar muito bem as oportunidades lhe dadas no ano passado e particularmente este ano. Dentro de pouco vamos passar no quilómetro Red Bull, há 6 segundos, se o Eulálio passar por ali e somar os 6 segundos, tudo contribui para a possibilidade de chegar à camisola rosa. E o próprio Derek Jeep fala com o Ciccone, ali deve haver uma conversação. O Ciccone ainda não encaixou a possibilidade de perder a camisola rosa, nota-se claramente essa situação. Está a perder tempo. Vai perder, vai. Está a perder tempo, Ciccone, está a perder tempo. Bom, neste momento 2 minutos e 37 é a vantagem na geral virtual. Já começa a ser interessante. O Vingegaard não vai dar ajuda nenhuma, na equipa da Visma não vão dar ajuda nenhuma para que Ciccone mantenha a camisola rosa. E eu acho que o Eulálio vai a caminho de poder ser rosa. Se ganha a etapa ou não, isso agora depende, quer daquele grupo intermédio, mas que não está a ganhar tempo à frente da corrida, mas principalmente do Arrieta e do próprio Eulálio, claro. Ganhar a camisola rosa parece cada vez mais plausível. Vamos esperar para ver. E ainda a propósito da dupla liderança, só queria dizer que nos anos em que Peter Sagan e Contador estiveram na mesma equipa, Contador ganha uma grande volta, que é a Volta à Itália, do ano de 2015 ou 2016, mas não tinha o Peter Sagan dentro do lote, portanto não havia aí dupla liderança. E portanto, acho que depois na Volta à França do ano seguinte, quando o Contador faz quinto, o Sagan já não sei se estava ou não, mas o Contador também não ganhou. Portanto, não houve muitas circunstâncias onde o Contador estivesse com dupla liderança com o Peter Sagan. Esteve com dupla liderança, sim, isso sim, na altura em que esteve com o Lance Armstrong, mas era uma dupla liderança, eram quase duas equipas, portanto nem se pode falar de dupla liderança, eram duas equipas dentro da mesma equipa. Figueira da Foz já tem a sua clássica de ciclismo, pode ter agora o super-herói. De facto, Eulálio pode ser a camisola rosa. O tempo está a aumentar. Podemos ter o terceiro português da história a liderar a Volta à Itália. Parece um sonho, mas não é. Primeira vez, 1989, a Cássio da Silva, 2 dias de líder, e depois, mais tarde, João Almeida, 2020, com 15 dias, os tais famosos 15 dias de rosa. Pois, se o Afonso chegar à liderança com qualquer coisa como 2 minutos de avanço, a pergunta que se põe a seguir é: e o Blockhouse, será que ele aguenta? Se ele chegar à liderança, e esperemos que sim, e está tudo a compor-se para que isso venha a acontecer, a partir daí eu acho que ele tem que correr dia a dia e deixar que as coisas fluam, sem stress, sem pressão. Se aguentar, aguenta, senão eu acho que é a forma dele. Ou seja, chegar à camisola é um feito de muito mérito, e a partir daí tudo vai o motivar, vai lhe dar confiança, e depois acho que
é deixar a corrida se desenrolar e vai-se ter que defender, logicamente, como ele faz muitas vezes, mas eu acho que está-se a compor uma situação que permitirá ao Afonso chegar à liderança, porque atrás é Chicone sozinho, Derek G foi falar com ele, eu acho que não tem interesse também que Chicone venha tão rápido, venha a arriscar muito e põe em perigo, pode acontecer uma queda. Outra questão que se põe no caso do Afonso Eulalio chegar à liderança é, e depois a Bahrein, como é que joga com isso? A Bahrein terá pensado em chegar à liderança eventualmente com um ciclista que já não está, que era o Buitrago. Caruso podia ser uma alternativa, mas o próprio Caruso disse, bom, se vier veio, o meu objetivo é ganhar etapas. Muda novamente o objetivo da equipa da Bahrein, tentar segurar um ciclista no top 10, porque para o Eulalio faz sentido top 10. Agora, já aqui tínhamos falado disso e tínhamos considerado que era muito, muito difícil ao Afonso, mesmo fazendo hoje um grande resultado, e na altura nem sequer punhamos a hipótese dele de chegar à camisola rosa, mas de ficar ali entre os melhores, chegar ao final da Volta à Itália com um top 10. Algo mudará no caso do Afonso hoje chegar com cerca de 2 minutos, por exemplo, de avanço na classificação geral, portanto, à camisola rosa? Não, eu acho que amanhã é um dia de sprint. Não será a Bahrein que terá que controlar, outras equipas vão fazer. No dia seguinte é o blockhouse, a equipa só tem que controlar os primeiros quilómetros, depois a Visma ou a Red Bull vão assumir a corrida. E o Afonso, estando na frente, tem que tentar defender, não vou dizer a correr para defender a camisola rosa, tem que correr para defender um lugar na classificação geral. E se continuar em primeiro, ótimo, se baixar a segundo, corre para manter o segundo, e assim sucessivamente. Enquanto se mantiver nos 10 primeiros, e é isso, ele nunca esteve nesta posição, tem que correr todos os dias para tentar dar o seu melhor, chegar o mais à frente possível e pensar, como eu digo muitas vezes, no fim faz-se as contas, não há mais nada a fazer, nem é correto estar a pôr-lhe outra pressão, ou querer-lhe colocar outra responsabilidade que não é justo, não é justo, é a palavra correta, não é justo estar-lhe a colocar nessa posição. Acho que é um dia de cada vez, a partir daí. E ele o dia 2 está a fazer uma etapa excelente, foi dos corredores mais ativos logo desde o início, logo desde o quilómetro 0, quando se começou a subir ele meteu-se quase em todos os grupos e depois na subida aí à Arrieta arrancou, fechou o espaço, ou seja, está a fazer uma etapa espetacular, extraordinária e esperemos que chegue à camisola. Eu acho que sim, a vantagem vai aumentar, agora é 4,29, continua sempre a aumentar em relação ao pelotão. Eu acho que o pelotão já não é uma questão neste momento, já não está o problema em Chicone, daí que entretanto vão entrar na descida, eles também têm quase 1 minuto para o grupo de trás, onde está Garofoli, Scaroni e Silva, mas são todos os corredores que estão atrás do Afonso na geral, por isso eu acho que agora ele tem que nas partes planas e de subida carregar e nas partes de descida não arriscar muito, porque ele com a Arrieta irão chegar sempre, os dois como muito chegará o grupo dos outros 3 que está atrás, imaginemos que fazem a regulagem, mas tem margem suficiente para o pelotão para ele chegar à camisola rosa. Hoje muita gente certamente a seguir em todo o país isto que vai fazendo o Afonso Eulalio e acredito que na etapa do Blockhouse venhamos a ter, por via, lá está, da comunicação social e outros órgãos de comunicação social que vão dar mais atenção ainda à Volta à Itália. Se o Afonso Eulalio efetivamente chegar à camisola rosa, vamos ter muita gente a assistir certamente na etapa do Blockhouse. Tínhamos, no entanto, os pés bem assentes na terra. É muito difícil a etapa do Blockhouse e mesmo chegando com os tais 2 minutos eventualmente de avanço em relação aos principais ciclistas desta Volta à Itália, principais candidatos à geral, vai ser muito difícil ao Afonso segurar a camisola rosa nessa altura, mas saboreemos a primeira etapa de hoje, depois provavelmente a etapa de amanhã e certamente alguns sítios, algumas terras deste país estarão mais atentas ainda, como por exemplo Santa Maria da Feira. O Afonso correu no Feirense, no Antarte Feirense, depois também a zona de Águeda, correu também na Glass Drive Q8 ao Nicolor, depois voltou à BTF, Betão Feirense, portanto mais uma vez Santa Maria da Feira, isto antes de partir lá para fora, de ir para a Bahrein. Há aqui uma relação com estas regiões do país, para além obviamente da sua cidade natal, a Figueira da Foz. Isto é inacreditável, que tivesse imaginado que íamos viver isto quando nós entramos em direto, que Afonso Eulalio dirige-se para a camisola, vestir a camisola rosa, impressionante, inacreditável, e aliás faz lembrar esta aventura magnífica que nós tivemos, e nem, como é óbvio, ninguém exige nada a ninguém, como é evidente, quando digo isto é para nos recordar
esta lembrança magnífica e potência, lá está a potência de Afonso Solari, esta lembrança mágica que nós temos dos 15 dias de Rosa Aventura de João Almeida em 2020, já para 6 anos. Vamos em direção à Potenza, que pode ficar para sempre ligada à carreira de Afonso Eulálio e do ciclismo português, com esta possibilidade de Afonso vir a ser líder da classificação geral aqui no Giro. E na verdade, não sei se concordam comigo, mas nós precisamos também um pouco de picante do lado português, não é? Porque ficamos um pouco tristes, como é evidente, com a ausência de João Almeida e torna a volta à Itália com um outro sabor. Aí é 2 dias que Portugal evidencia-se. Ontem com o Nelson, que apesar de não ter ganho, foi um dos heróis do dia. Aquilo que o Nelson fez é um feito ao alcance, é uma performance ao alcance de poucos. E hoje com o Afonso novamente a ter um ciclista português na frente da corrida. Ainda faltam, no entanto, 30 km para o final da etapa. Estamos quase a chegar ao quilómetro Red Bull. É preciso ter muito cuidado. A estrada está extremamente perigosa. Essencialmente agora é que eu digo, não correr riscos nestas partes rápidas, nestas curvas em descida, e nas partes em subida e plano, pois é ir a fundo. É o que eles têm a fazer, é um contra-relógio. Eu acho que eles já pressentiram que vão chegar, que o Afonso sente que hoje vai chegar à camisola. E agora é tentar ampliar ao máximo a vantagem. Eles têm indicações do carro do que está a passar no pelotão, de que não está a haver colaboração, ninguém está interessado em puxar, até porque os corredores da geral também, o percurso aqui é bastante perigoso, ninguém quer correr muitos riscos, e o Afonso tem que aproveitar isso, porque vai ampliando, entretanto já está no Ele vai ampliando, ou seja, eu acho que ele vai ampliando as hipóteses de manter a Rosa durante muitos dias. Porque exatamente, ele com a vantagem que ele está a ter, imaginemos que a etapa terminava agora, ele tinha 4 minutos de avanço praticamente, ou seja, com 4 minutos nem no blockhouse. Se o Afonso andar a fundo, andar bem, não é no blockhouse que perde a camisola. Eu não sei se não estão a subestimar até a própria capacidade do Afonso Eulálio. Era isso que eu ia dizer, ou seja, o Afonso ainda é um outsider na luta pelas grandes voltas, pela geral, mas a partir do momento eles também não podem deixar ganhar 6, 7 minutos, porque depois tem que ter um bocado de cuidado, não é? E a Red Bull e a própria Visma têm que começar a fazer algo. O Afonso vai também vestir a camisola branca de líder da Juventude, portanto é um dia em grande. Quer dizer, ele vestir, só vai vestir a camisola rosa. Eu nem acredito naquilo que estou a dizer. Ele vai estar de rosa amanhã, o Afonso Eulálio, é incrível. Parabéns, Afonso. Genial, é mesmo genial. Fabuloso. Agora já estou com pena de não ter apostado, era no Afonso, mesmo que não ganhe a etapa, mas pelo menos com a rosa. Mas na altura, confesso, pensei que estando ali tão perto, aquele outro grupo onde vinham Narváez, que eles ainda iam ser alcançados, com os homens da Astana a funcionarem em conjunto, trazendo o Narváez no grupo. Mas pronto, ainda, por um lado, ainda bem que me enganei, porque este é um momento grande para o ciclismo português. Exatamente. Olivia, mas quando se faz uma aposta, o vencedor, imaginemos, da etapa, chega à camisola de líder, devia haver um bónus ainda maior. Não achas, Paulo? Completamente de acordo. Tipo 200 pontos de bónus. E sendo português ainda mais. Exato. Sim. Eu acho que ninguém se importava com isso. Quando um português a chegar à liderança numa corrida. Vamos tentar abstrair-nos do facto do Afonso ser português. Vamos pensar neste ciclista, que é um ciclista com 24 anos, que este ano mostrou que está com capacidade. No ano passado faz o primeiro ano World Tour, mostra ser um ciclista de valor e por isso mesmo é que a equipa o escolhe para estar novamente na Volta à Itália. Um ciclista que se afirma dentro de uma equipa que não é a mais forte, mas também não é seguramente a mais fraca. É uma equipa, diríamos, da metade de cima da tabela em termos do World Tour, uma equipa com qualidade, com ciclistas, uma equipa com profundidade, com investimento. Não é uma equipa qualquer, a equipa da Bahrein. E o Afonso vem para aqui, para a Volta à Itália, não vem como líder, traz Santiago Botero, aliás, um ciclista que podia ser perfeitamente... Buitrago, perdão, Botero era outro. Santiago Buitrago podia ser perfeitamente líder de uma outra equipa qualquer. Buitrago sai, fica a equipa com liberdade
ficam os ciclistas da equipa com liberdade de lutarem pela classificação geral. Uma equipa que tem, entre outros, um ex-segundo classificado da Volta à Itália, veteraníssimo, Damiano Caruso. E de repente este rapaz, mais uma vez digo, vamos abstrair-nos do facto de ser português, porque não temos aqui esta ligação emocional que às vezes nos distorce um pouco o raciocínio, o pensamento. E temos este ciclista, nesta altura, a ganhar 5 minutos ao pelotão. Ele tem 1 minuto e 11 de atraso, mais as bonificações que entretanto foi alcançando aqui no quilómetro Red Bull, mais as bonificações na meta, porque seja lá o que for, primeiro ou segundo ele vai bonificar no final. Temos este ciclista com eventualmente 4, 5 minutos, 3, não sei, de avanço. E ninguém está preocupado lá atrás no pelotão. É uma atitude sábia por parte do pelotão lá atrás, por parte da Visma, por parte da UAE, por parte da Red Bull. Eles já não têm muita gente para trabalhar lá atrás, Luís, e a questão é essa, é que no caso da Visma continuo a dizer que o mesmo que podemos dizer para o Rubio a dada altura do direto, podemos dizer o mesmo para o Afonso. O Vingegaard não está preocupado, nem estava com o Rubio, nem está preocupado com o Eulálio. Mas aqui já nem é uma questão de tirar tempo à frente, é uma questão de não deixar ganhar terreno, e para isso eles têm gente suficiente para não deixar ganhar terreno. A certa altura o Afonso estava com 2 minutos e qualquer coisa, 3 minutos de avanço, e deixaram de ganhar 5. O que eu acho é que a Vingegaard e Pelizar não respondem desta forma, porque também sabem que, bom, ok, podem não ter a Rose, eu acho que não vão a ter, isso é incrível, mas nunca sabe. Podem não ter a Rose no blockhouse, mas para ele não é o fim do mundo, não ter a Rose no blockhouse, não é isto o mais importante. Não é. Eu acho que nesse aspecto, bom, eles estão um pouco confiantes, nesta altura estamos a falar de 4 minutos de diferença. Do Afonso para Vingegaard, para Derek G, Pelizar. Mas eu acho que também a partir daqui é uma margem que se calhar não deveriam deixar ampliar muito mais, porque nós já vimos no ciclismo situações de corredores que não eram candidatos e que ganharam margens significativas e que depois não foi fácil tirá-los. Eu lembro de um giro que David Arroyo ganhou também numa etapa que passava o Mortirolo uma vantagem considerável e que depois acabou por fazer segundo nesse giro. Ou seja, e a questão às vezes não são tão lineares, porque às vezes os corredores quando estão na frente motivam-se, ganham confiança e depois não facilitam assim tanto as situações. E a questão que eu pergunto que é, ok, vamos imaginar que na equipa da Bahrein, esta manhã já não havia líder final da equipa, como dizia o Paulo, era apenas tudo para as etapas, ok? Agora, Eulálio vai ter camisola rosa, com uma margem interessante, vamos ver, mas em princípio vai ter-a, e a partir de agora, continua esta equipa focada nas etapas, ou então podemos dizer que a Bahrein, a partir de agora, já tem um líder nesta volta à Itália, que é Afonso Eulálio. Eu acho que se o Afonso terminar o dia com 3, 4 minutos à frente da classificação, a equipa tem por obrigação defendê-lo. Enquanto ele estiver líder ou enquanto estiver nos primeiros lugares da classificação. E se tiver 30 segundos ou 1 minuto? Tem que defender. Enquanto for líder tem que defender. Ele vai ter mais do que isso. Vai ter bem mais do que isso. Por obrigação tem que o defender, não é? A partir da altura que ele perde a camisola rosa. Mas se tiver, imaginemos que perde a rosa e é segundo, terceiro, quinto na geral, tem que ter a equipa a apoiá-lo. Bom, vamos recuar agora 5 anos, para um dia que emocionalmente também é marcante para todos os amantes de ciclismo. O dia em que ganhou Gino Mader desta equipa da Bahrein, aqui no Giro de Itália. Gino Mader, como sabemos, pouco tempo depois viria a falecer durante uma corrida. Gino Mader ganhou integrado numa fuga, acabou por ficar sozinho, foi o único a resistir nesse dia. Uma chegada em alto, Gino Mader ganhou a etapa à frente de Egan Bernal. Estávamos no ano de 2021. Mader, cá está ele aqui integrando a fuga. Esteve na fuga com Dário Cataldo, ali da Movistar, também com Bocco Mollema, da Trek, os dois aqui a perderem o contacto, e veja-se que o grupo do Camisola Rosa estava a 15 minutos na altura, acabaram por recuperar bastante terreno, mas ainda assim Gino Mader viria a resistir, ficando com 12 segundos apenas de margem no final da etapa, ganhando, portanto, o ciclista da Bahrein, num dia em que a Bahrein pode vir a ter a camisola rosa aqui na Volta à Itália, por via de Afonso Eulálio. Aposto que Afonso Eulálio irá ser recordado, no caso de não se recordar disto, acredito que possa não estar recordado, mas certamente
será um momento emocional também para a própria equipa da Bahrein, tendo em conta o golpe que foi o falecimento de Gino Mader. Facebook Eurosport, muitas mensagens acerca das emoções que as pessoas estão a viver neste momento em casa e alguns comentários. O exemplo de Fernando Costa. Fernando, se recorda que esteve a tomar um café na mesa ao lado de Eulálio, frente à praia do relógio, na Figueira da Foz. Claro. Ainda a propósito de Gino Mader, só queria dizer, ele faleceu em junho de 2023, portanto não tão pouco depois de 2021, ainda assim ainda correu durante mais 2 anos. Mas ficou para sempre marcado este dia, portanto, como sendo a vitória de Gino Mader numa etapa da Volta à Itália. Voltamos à frente da corrida com Afonso Eulálio, nesta altura com 5 minutos e meio sobre o pelotão. Se isto continuar assim, o Afonso pode chegar, e faz muito bem o Zé Azevedo em lembrar essa aventura do David Arroio. O Arroio, na altura, ao serviço da Casa de Panho, que nem sequer era uma equipa super forte na Volta à Itália, acabou por ganhar muitos minutos também numa fuga. Era um grupo muito grande nesse dia, também chovia, e acabou por ganhar muitos minutos e foi resistindo, e acabou por sair Ivan Basso a roubar o primeiro lugar ao David Arroio, muito com o auxílio de Vincenzo Nibali. Nibali era ainda um jovem que trabalhava ao serviço de Ivan Basso, e na circunstância lembro-me que foi quando o Nibali se revelou para todo o mundo como um grande descedor. Há uma etapa na qual o Nibali funciona autenticamente como peixe-piloto do Ivan Basso, que era um ciclista pesadão, vá alto, não era propriamente um bom descedor. Foi quase um quarto de hora, não? Foi quase um quarto de hora na altura. Mas lá atrás parecem completamente adormecidos em relação à situação do Afonso Eulálio. Eles que adormeçam, continuam a dormir, porque assim mais tempo teremos o Afonso na frente. É bom. E o Afonso é que não pode adormecer aqui na frente e tem que ter muito cuidado com estas curvas. Exatamente. Não precisa de arriscar neste momento, tendo em conta a situação de corrida, não necessita de arriscar. A possibilidade de ganhar a etapa também existe, porque antes do final há uma subida que não vai ser fácil. O próprio Jens Voigt disse, se calhar a etapa decide-se naquela subida que há antes mesmo do final. O próprio final será em ligeira subida. É preciso ter muito cuidado com este grupo no que toca à vitória pela etapa. Porquê? Porque este grupo está apenas a 1 minuto. Este grupo pode ainda chegar à frente. E os ciclistas deste grupo, note-se aqui a presença de Guilherme Silva e de Scaroni. Scaroni que foi a aposta do Zé Azevedo. Guilherme Silva que foi um ciclista que já foi camisola rosa. Este grupo ainda pode chegar à frente da corrida porque já estiveram mais longe. Este é o outro grupo, o grupo 3 que está a 2,52. Não parece plausível que este grupo chegue à frente. Acho que o único dado adquirido que temos nesta altura é que o novo camisola rosa, se tudo correr de uma forma normal, virá a ser então o Afonso Eulálio. E também na Volta à França, são ciclistas que até eu diria têm menos qualidade de trepador do que Afonso Eulálio, mas que beneficiaram de uma fuga para fechar top 5, que foi Alaphilippe e, claro, Thomas Voeckler também. Numa fuga, depois as pessoas diziam, não, eles vão largar amarelo, e largaram, mas fecharam top 5 do Tour. Oscar Pereiro ganhou o Tour beneficiando de uma fuga de 30 minutos. Para além de uma desqualificação, e ela chega a esse lugar, é uma fuga de 30 minutos. Mas eu, vou ser honesto, falo por mim, imagino que seja toda a gente, não é? Eu considero ainda que estamos longe disso e considero ainda os Pellizzari, Vingegaard e companhia grandíssimos favoritos da Volta à Itália, não é? E eu acho que vamos ter que desfrutar, não é? Desta camisola rosa. E a boa notícia é que poderemos desfrutar, para mim, é muito mais do que vários dias. Porque esta margem, como diziam há pouco, esta margem nos permite dizer, sonhar com a possibilidade de viver com Eulálio de rosa durante, sei lá, 2, 3, 4 dias, 5 dias, não sabemos. Deixarem que seja Chicone impor o ritmo até a final, e eles chegam com mais 7 minutos. Cuidado, no blockhouse, um ciclista, Afonso Eulálio, terá que estar muito bem, porque no blockhouse tu podes perder muito tempo também. Hein? Exato, mas sabe, cuidado. Também atrás, ou seja, põe-se a questão, então, mas porque é que a Visma não reaciona, ou a Red Bull, não é? Que são as principais candidatas? Que por um lado
e eles sentem que, eu acho que eles também sentem que a vantagem começa a aumentar muito, mas também tendo em conta o perfil destes quilómetros finais em descida, eles para recortar agora vão ter que acelerar muito e vão ter que, isso traz